Olá, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão hoje aqui nos acompanhando nesta manhã com a doutora Miriam Wimmer, que veio tratar conosco um assunto tão delicado, né? A doutora Miriam, ela é PhD, tem o certificado CIP-E, é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, professora de Direito no IDP Brasília. Esse evento, que é sobre as principais considerações sobre o Guia de Agente de Tratamento, vai ser mediado pelo Dr. André Pompilho, que é gerente jurídico do Banco Modal. E eu quero agradecer não só a participação deles dois, que estão aqui hoje dedicando esse tempo para a gente, mas de todo mundo que está aqui, tentando fazer, tentando entender, tentando contribuir, porque quem está participando também, de uma certa forma, contribui para esse momento que a gente está construindo essa nova lei de proteção de dados. Então, obrigado, doutor André. E doutora Miriam, muito obrigado por estar conseguindo disponibilizar esse tempo, porque eu sei que a sua agenda é super complicada para a gente aqui. Vou passar agora a palavra para a senhora. Muito obrigada, doutora Angélica. Agradeço muitíssimo o convite para participar dessa discussão junto da Aberja. E muito obrigada também, doutor André, pela moderação, que eu tenho certeza que vai ser excelente. E eu queria começar dizendo que a ANPD tem, de fato, buscado participar de todos esses momentos de discussão, esses espaços de diálogo, justamente porque a gente está tratando de um tema novo, né? A gente estava aqui nos bastidores comentando, antes do evento começar, que é uma lei que traz ainda uma série de dúvidas, é uma lei que, enfim, introduz conceitos que são novidade no nosso ordenamento jurídico, e justamente por isso a gente tem se empenhado para atuar de uma maneira extremamente aberta, extremamente transparente, dialogada, e também justamente de produzir materiais que tenham esse caráter informativo, orientativo, educacional, que estão também abertos, eu ressalto aqui, estão também abertos a sugestões, a aprimoramentos, né? Então, o objetivo do nosso encontro hoje é debater com um pouco mais de profundidade o guia orientativo que foi publicado pela ANPD tem alguns meses já, né? Uns 2 meses. Mas eu queria, antes de mergulhar no guia e nos conceitos que ele traz, falar um pouquinho mais sobre o nosso ambiente jurídico de proteção de dados pessoais, sobre o papel desempenhado pela ANPD e por que, afinal de contas, a gente tem essa legislação agora. E eu comento que, enfim, é uma lei que foi discutida durante bastante tempo no Brasil, né? A gente teve aí mais ou menos 10 anos, né, entre as primeiras versões até finalmente a sua aprovação em 2018, a sua entrada em vigor em 2020, mas é uma lei que ainda gera muita resistência, eu diria assim, então, francamente, é uma lei que as pessoas ainda olham, meu Deus, agora tem mais uma coisa para me dar trabalho, tem mais normas para eu entender, isso tem um custo, isso gera, né, uma complexidade operacional, e muitas vezes a gente vê uma comparação dessa lei com o Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado na década de 90, em 1990 especificamente, e gerou uma reação um pouquinho parecida, né? Então, um temor quanto à amplitude da interpretação que se poderia dar a essas normas, um temor também quanto ao comportamento dos órgãos responsáveis pelo enforcement, né? Isso é algo que a gente vê de maneira um pouquinho parecida agora no contexto de aprovação da LGPD. Então, o que eu queria começar salientando é que a aprovação da LGPD, ela não se deu assim, de uma maneira desconectada com o que acontece em outros lugares do mundo. Não foi uma inspiração repentina do nosso legislador que decidiu, por que não ter uma lei de proteção de dados? Na verdade, a aprovação da LGPD no Brasil coloca o país dentro de uma tendência que a gente verifica em nível global, né? Então, hoje já existem mais de 130 países no mundo que possuem leis de proteção de dados pessoais. Existem diferentes configurações para essas normas, né? Alguns países têm leis gerais, como é o caso do Brasil, outros países têm normas setoriais, mas, de fato, essa é uma tendência que vem se acentuando nos últimos anos, né? E muito interessante notar que, dentre esses países, mais de 90% acabaram promovendo a criação de autoridades especializadas no tema, né? Autoridades independentes, autoridades dotadas de certas características institucionais, como é também o caso da ANPD. Então, esse modelo, né, esse modelo de proteção por meio de leis gerais, como autoridade independente, é um modelo que, de fato, começa a se firmar como um padrão global, né? É um modelo europeu também, e é um modelo que, para o qual apontam também várias normas e diretrizes internacionais. Eu poderia mencionar aqui, por exemplo, a Convenção 108, que foi o primeiro tratado internacional vinculante sobre proteção de dados pessoais, lá na década de 80, é de 1981, se eu não estiver enganada, que tem um capítulo inteiro que fala sobre autoridades de enforcement, né? As diretrizes da OCDE
que foram expedidas em 1980 também, depois mais recentemente atualizadas em 2013, falam que os países aqui que fazem parte da OCDE devem criar e manter autoridades com a estrutura e os recursos necessários para dar conta, né, da implementação de leis e de normas visando a proteção de dados pessoais e viabilizando também os fluxos transnacionais desses dados pessoais. Então, aqui no Brasil, esse foi um percurso longo, né, um período longo de debates. Nosso modelo é fortemente inspirado no modelo europeu, né? Eu diria que a aprovação da lei foi acelerada também por conta de uma série de fatores externos, como a entrada em vigor do GDPR, como o desejo do Brasil de ingressar na OCDE. Eu até colocaria na conta aí também os episódios do Edward Snowden, né, que de certo modo acenderam uma luz vermelha, chamaram atenção para as questões ligadas à privacidade no ambiente digital. E o Brasil, de fato, então, agora se insere nesse grupo de países, mais de 130 países, que possuem normas dessa natureza. E aí, um aspecto que eu acho que é interessante também salientar, ainda aqui a título de introdução, é que muitas vezes se fala, bom, então antes da LGPD não tinha normas de proteção de dados pessoais, elas não existiam. Isso também é uma concepção equivocada, né? Então, especialmente os senhores e as senhoras que atuam aí no segmento de bancos sabem que, inclusive no campo de atividades reguladas, já existiam muitas normas que tratavam de diferentes aspectos do uso de dados pessoais, né? Se a gente for lá na nossa Constituição, a gente vai ver regras sobre a inviolabilidade da vida privada, o direito à intimidade, né? O habeas data, por exemplo, que é um instrumento processual que permite ao cidadão obter informações a seu respeito contidas em bancos de dados públicos, né? Depois, o Código de Defesa do Consumidor, que tem lá um capítulo que fala sobre bancos de dados e sobre os direitos do consumidor de retificar informações incorretas, por exemplo. Nós temos já em 2011, né, a Lei do Cadastro Positivo, que é uma norma que tem uma implicação profunda para o setor financeiro, e lá a gente tem uma série de direitos, inclusive o direito de revisão de decisões automatizadas, né, de conhecer os elementos que foram levados em consideração para o cálculo do score de crédito, né. A Lei de Acesso à Informação no Setor Público, 2011, também, com uma série de elementos que compõem praticamente um pequeno estatuto de proteção de dados pessoais. O Marco Civil da Internet, que vai falar em proteção dos direitos de privacidade, proteção de dados pessoais, e também vai demandar consentimento expresso para o tratamento de dados pessoais na internet, além de uma série de normas setoriais, né? Então, eu não sou especialista no setor financeiro, mas eu sei que o Banco Central é bastante ativo aí na expedição de circulares, normas, orientações, enfim. Então, certamente existem também muitas regras que se aplicam ao setor financeiro quanto ao tratamento de dados pessoais dos seus clientes, né, formas de compartilhamento dessas informações, normas de segurança, normas sobre onde e como esses dados devem ser armazenados, possibilidade de auditoria pelo órgão competente. E agora a gente tem ainda a novidade do Open Banking, né, que traz mais uma camada de discussão aí com relação a esses compartilhamentos de dados pessoais entre instituições que integram o sistema financeiro nacional. Mas, de fato, né, o que a gente visualizava nesse cenário era um ambiente muito fragmentado, né? Então, para cada setor tinha regras um pouquinho diferentes, aí tinha o CDC, aí você começava a ver a importância dos dados também no ambiente antitrust, né, nas operações analisadas pelo CAD, e o que faltava efetivamente era um fio condutor, né, que conferisse uma base conceitual uniforme a todas essas normas e trouxesse parâmetros gerais para a gente compreender como os dados devem ser tratados e quais são os direitos do titular, né? E é nesse contexto um pouquinho que surge a LGPD, uma norma que inicialmente foi vista com desconfiança, mas que na reta final acabou contando com um grande apoio para sua aprovação, né? Uma coisa quase inédita, uma coisa muito incomum. E olha que eu trabalho no governo já tem 15 anos, mas eu não me lembro de ter visto uma coisa assim tão evidente assim de apoio de diferentes setores pela aprovação de uma norma desse tipo, talvez no marco civil, mas eu diria ainda em menor escala, porque a gente viu de fato uma associação altamente improvável entre a comunidade científica, entre a sociedade civil e o setor empresarial, por meio de várias associações, que inclusive subscreveram cartas dizendo, olha, a gente quer que a lei seja aprovada, porque a gente precisa de segurança jurídica quanto a esse assunto. E eu acho que essa é talvez uma palavra-chave, né, quando a gente pensa na LGPD e que talvez explica essa coalizão bastante improvável entre sociedade civil e setor empresarial. A gente começava a ver que
nessa nova economia digital, nesse mundo movido a dados, em que os modelos de negócio estão fortemente apoiados no dado pessoal enquanto insumo econômico, faltava clareza quanto às regras do jogo, não é mesmo? E a gente começava a ver decisões judiciais encontradas, pode, não pode, tem que ter consentimento, né? Uma série de interpretações divergentes começavam a surgir, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, e passou-se a entender que, olha, a gente tem que ter clareza quanto às regras do jogo, a gente tem que ter um ambiente que não seja um desestímulo à inovação, ao desenvolvimento econômico e tecnológico, ao mesmo tempo em que a gente tenha regras que protejam o titular de dados e regras essas que possam contribuir para a construção de um ambiente de confiança no meio digital especificamente, mas também nos meios analógicos. E assim é que a LGPD foi construída a partir desse processo multiparticipativo, né, multissetorial, com contribuições de muitos atores diferentes, e é uma lei que justamente tem essa função de fazer essa mediação entre os dois aspectos, as duas vertentes, né, do dado pessoal. De um lado, o dado pessoal como insumo econômico, né, imprescindível para os novos modelos de negócios, para a economia movida a dados, mas de outro lado, reconhecendo também o dado pessoal como uma projeção da personalidade humana, né? O dado pessoal é a minha identidade no mundo digital ou no mundo analógico, e dessa maneira ele tem que ser protegido, né, a partir dessa ideia de reconhecimento de um direito fundamental e da ideia de autodeterminação informativa, que significa nada menos do que, olha, o titular é o protagonista, né? O dado representa a personalidade dele, logo é ele que tem que estar no centro das preocupações, ele tem que ter protagonismo, visibilidade sobre a forma em que os dados pessoais dele são tratados. Então, esse é um pouquinho o contexto, né, que levou à aprovação da LGPD, justamente por ser uma norma que busca fazer esse balé, né, encontrar esse ponto de equilíbrio, que é uma norma extremamente complexa, né, e os senhores e as senhoras que estão aí interpretando a lei, tentando implementar programas de governança em privacidade, certamente já se depararam, assim como nós na NPD também, com inúmeros artigos que, meu Deus, o que esse artigo quer dizer, né? Como é que eu interpreto ele? Mas aqui fala um negócio, aqui fala outro negócio, como é que, né, qual que é a interpretação correta? O que pode fazer, o que não pode, né? Uma lei extremamente complicada, e isso é fruto realmente da forma como ela foi construída, em que cada vírgula foi negociada, né? Então, às vezes um grupo abre mão aqui, mas depois lá embaixo bota uma redação um pouquinho diferente, e esse é um fenômeno que acaba levando a essas leis complexas, né? Que deixam ainda muito espaço para interpretação. Esse é um fenômeno que a gente vê às vezes no Congresso Nacional, quando não se consegue resolver as disputas interpretativas ali no momento de elaboração legislativa, propositalmente é deixada uma redação um pouquinho aberta que vai jogar a interpretação para um momento posterior, né, para um momento já no âmbito da implementação da legislação, da sua fiscalização pelo órgão administrativo competente. Então, esse é um pouquinho o cenário que a gente tem. A nossa lei, justamente por se apoiar fortemente no exemplo europeu, é uma lei que traz alguns pressupostos, né, que integram esse modelo ex ante de proteção, né? Antes da LGPD, você podia tratar dado da forma como bem entendesse, salvo situações específicas, e o titular, se tivesse algum problema, poderia recorrer ao judiciário, ao PROCON, ao órgão regulador. Agora a gente tem um cenário diferente. Por quê? Porque para que se possa tratar dados pessoais, é preciso antes identificar uma base legal que autorize tal tratamento. Isso é um cenário radicalmente distinto do anterior, né? Eu sou do Rio de Janeiro também, eu cresci no Rio, fiz faculdade, graduação e mestrado no Rio, e assim, eu lembro que de vez em quando eu ia passear lá no Saara e tinha um pessoal vendendo CD-ROM com, né, bancos de dados, listas para marketing e tal. Isso é algo que não pode mais, né? Porque o tratamento de dados pessoais agora pressupõe a identificação de uma base legal que autorize tal tratamento, pressupõe também a criação de uma estrutura organizacional para atender aos direitos do titular, né? O titular passa a ser dotado de uma série de direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, revisão de decisão automatizada, dentre outros, né? Então também isso impõe às organizações uma reavaliação da sua estrutura para dar atendimento a esses direitos. Além disso, muito importante notar que a lei traz um conceito aberto de dado pessoal. Então, diferentemente enfim, um conceito que muitas vezes está na cabeça das pessoas, que o dado pessoal é um dado associado ao nome, um sobrenome, um CPF, o que a LGPD vem dizer, não, qualquer dado que seja relativo a uma pessoa natural identificada ou identificável é um dado pessoal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em perfil de consumo, aparência física, né, dados
de endereço, você não precisa ter aquilo associado ao nome, ao sobrenome, ao CPF, para que seja considerado dado pessoal. De fato, se é um dado que pode ser reconduzido ao indivíduo, aquilo é um dado pessoal protegido pela lei. E, por fim, um aspecto que eu destacaria da nossa lei, que eu acho muito importante, nesses primeiros 10 minutinhos que a gente está falando, é o papel dos princípios. E isso, para mim, realmente é um tema que desperta muita curiosidade, muito interesse, porque, pelo menos na faculdade de Direito, né, a gente normalmente entende que princípio é um troço assim, dotado de um alto grau de abstração, né, uma formulação muito geral, muito aberta, né, o princípio do devido processo legal, o princípio da insignificância no direito, são, né, realmente formulações muito abertas, mas na LGPD, a gente tem lá no artigo 6º um conjunto de princípios, 10 princípios, que de fato são princípios marcadamente procedimentais, né? Se a gente fosse pegar aquela distinção entre princípio e regra, né, dentro do conceito de norma jurídica, a gente diria que os nossos princípios são princípios com cara de regra, porque eles, de fato, trazem realmente comandos bastante concretos, né, que impactam muito diretamente no dia a dia de uma determinada organização. Por exemplo, princípio da finalidade. O uso de dados o tratamento de dados deve se dar de acordo com a finalidade que foi informada ao titular, sendo vedado o uso secundário para finalidades incompatíveis com aquela finalidade original, né? O princípio da segurança, adoção de medidas técnicas e administrativas necessárias para evitar o uso inadequado de dados, né? Princípio da necessidade, a ideia de que não se deve tratar mais dados do que o necessário. Então, aqui na LGPD, a gente tem também uma configuração muito interessante, que guarda semelhança, né, com normas de outros países, em que os próprios princípios acabam trazendo, deles é possível extrair obrigações muito concretas que devem ser observadas pelos agentes de tratamento. Então, também uma característica, né, que eu acho que compõe esse desenho. E por fim, né, o último ponto que eu queria destacar desse modelo ex ante proteção é que esse é um modelo que depende de maneira crucial da existência de uma autoridade, né? Então, a própria concepção de um modelo ex ante de proteção tem por pressuposto a existência de uma autoridade como um órgão central, né? Um órgão que vai atuar de maneira nacional para zelar pela implementação da lei, para assegurar que haja uniformidade na sua interpretação, coerência, né? Dentro dessa lógica de compreensão sistemática, né, do nosso ordenamento jurídico. E essa é uma característica muito marcante de normas de outros países, né? A gente vê, por exemplo, nos documentos da Convenção 108, da OCDE, do GDPR, a importância que tem essa autoridade e essas suas características institucionais, marcadamente a questão da independência, né? Então, todas essas normas vão falar de uma autoridade independente, uma autoridade que não receba instruções de terceiros, né? Uma autoridade capaz de fiscalizar tanto o setor público como também o setor privado. E aqui no nosso desenho jurídico brasileiro, esse tipo de atribuição normalmente está associado com uma figura jurídica que é das autarquias especiais, né? Então, a gente olha para as agências reguladoras, elas são autarquias especiais, né, com garantias de independência, autonomia técnica, orçamento próprio, normalmente tem uma carreira, um quadro de pessoal próprio, conselho diretor, indemissibilidade ad nutum dos membros do conselho diretor. E essas são características que normalmente estão associadas internacionalmente também a essas autoridades, né, de proteção. Mas no Brasil, por conta de uma série de circunstâncias, a NPD não foi criada com essas garantias todas, né? Nós hoje somos um órgão vinculado à presidência da República, temos algumas garantias de autonomia, temos autonomia técnica decisória, temos um conselho diretor com membros nomeados pelo presidente da República, após sabatina pelo Congresso Nacional, com mandato fixo, né? Mas nós não temos ainda, por exemplo, orçamento próprio, não temos ainda totais garantias de independência. Isso é algo que nós, inclusive, incluímos no nosso planejamento estratégico, por entender que esse tipo de responsabilidade deve necessariamente estar atribuído a um órgão típico de Estado, né? Não um órgão que vai sacolejar ao sabor das marés políticas, mas sim um órgão que vai, de maneira consistente, de maneira técnica, interpretar essa legislação e aplicar, inclusive, as sanções que estão previstas na LGPD, que são sanções extremamente pesadas, né? Então, eu diria assim, que quando a gente olha para a NPD, a gente tem que pensar, é work in progress, né? É um trabalho que ainda está em construção. Nós fomos criados apenas em novembro do ano passado, então a gente tem agora 9 meses de existência. É um bebê, né? É um bebê que não fez um ano de vida ainda, e esse esforço todo que a gente está fazendo justamente é para que esse ambiente jurídico institucional possa ser criado com bastante
segurança, né? Muito bem, então assim, para que serve a NPD? A NPD serve para uma porção de coisas, não serve só para chatear os profissionais de compliance e os advogados. A NPD tem um papel central de zelar pela proteção de dados pessoais, né? Então está lá no início da lei, zelar pela proteção de dados, e isso é feito por diferentes mecanismos. Então, normatização, fiscalização e sancionamento, que são competências típicas, né, da atuação desse tipo de órgão. Também as agências reguladoras brasileiras têm essas atribuições, mas mais do que essas competências, digamos assim, tradicionais, que a gente vê com muita frequência, eu queria ressaltar algumas outras competências que para mim parecem até mais importantes e que se conectam com o nosso debate sobre o guia orientativo, né? Mais do que simplesmente regular, fiscalizar e aplicar sanções, a NPD tem um papel de atuar como um pilar central de um ecossistema institucional muito complexo voltado à proteção de dados pessoais. Por quê? Porque a NPD não surgiu assim do nada, né? Como eu mencionei antes, a gente tinha já várias normas que tratavam de diferentes aspectos da proteção de dados pessoais e, consequentemente, a gente tinha e tem, né, já uma grande quantidade de órgãos públicos dotados de competências que, de alguma maneira, se relacionam com as nossas, né? E aqui, se a gente pensar na esfera federal, por exemplo, a gente tem agências reguladoras, tem o Banco Central, né? Tem outros órgãos da administração direta também com competências sancionadoras, como é o caso da Senacom. Se a gente pensar na relação da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, a gente vê que a gente tem esse sistema extremamente robusto e complexo de defesa do consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que tem mais de 900 PROCONs espalhados pelo país. A gente tem Ministério Público, né? A gente tem órgãos estaduais e municipais com responsabilidades também que lidam com essas questões, né? Então a NPD chega num ambiente que já está muito povoado, né? Já tem muita gente atuando com diferentes aspectos. E justamente a missão da NPD é atuar como um órgão central de interpretação da lei, né? Um órgão a quem compete, em última instância, na esfera administrativa, interpretar a lei. E essa é uma competência super importante que tem que ser desempenhada junto com esse papel sociável, diplomático, informativo, educacional da NPD, porque, do contrário, a gente tem um cenário de extrema insegurança jurídica, né? Se cada PROCON desse país pudesse sair interpretando o que tem que ter num relatório de impacto da proteção de dados pessoais, em quais circunstâncias está ou não está presente legítimo interesse para tratar um dado pessoal, se uma transferência internacional de dados deve ou não deve acontecer, seria realmente caótico, né? Num país com 5.500 e tantos municípios, né? 27 estados da federação, 230 milhões de brasileiros e dezenas de milhões de organizações empresariais, e não vou nem falar do poder público, que é outra complicação. Então, esse papel da NPD de ser um eixo central, de ser o órgão central de interpretação da lei, para mim é um dos mais importantes, né? E junto com esse papel vem a responsabilidade de promover um ambiente de cooperação e coordenação com outros órgãos públicos, porque do contrário nada adiantaria, né? A NPD diz que é assim, o Banco Central diz que é assado, o que os bancos vão fazer, né? Vão chorar, vão se desesperar, arrancar os cabelos. Então, também por conta dessa complexidade institucional é que a lei atribui à NPD um papel ativo de articulação, né, de coordenação, de cooperação, de estabelecimento dessas relações construtivas, visando a trazer harmonia, segurança jurídica, consistência de interpretações quanto a essa norma que é extremamente complicada, extremamente complexa, como a gente viu. E justamente no exercício dessas competências é que nós temos nos preocupado em produzir material informativo, em colocar orientações nos sites, produzir fascículos, né, voltados ao titular de dados, sobre os seus direitos, sobre dicas de segurança, né? E também temos buscado estabelecer acordos de cooperação técnica e parcerias com esses outros órgãos que têm também um papel muito importante nesse ecossistema. Então, nós já temos um acordo de cooperação firmado com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, né, que atua como cabeça, digamos assim, do SNDC. Temos um acordo também firmado com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso órgão antitrust, e esse é um acordo que eu acho que enfim, muito importante quando a gente vê a relevância que os dados assumem cada vez maior nessas operações de fusão, aquisição, né, e inclusive a discussão que já existe, né, sobre a necessidade de reavaliar mesmo o ferramental antitrust para lidar com esse novo cenário. Então, esse é um outro acordo importante. Temos um acordo também com o NIC.br, que é a organização a qual está vinculado o Comitê Gestor da Internet, o CERT-BR, então também temos com eles. Temos um diálogo muito construtivo com várias agências reguladoras
E aqui eu aproveito para abrir um parênteses para dizer que eu sou servidora de carreira de uma agência reguladora, da Anatel, esse é o meu órgão de origem, então naturalmente tem ali uma facilidade de contato, mas temos tido relações excelentes também com outras agências, né? E estamos em busca de mais parcerias, porque quanto mais a gente conseguir pavimentar esses caminhos de cooperação, mais a gente consegue atuar de uma maneira consistente, de uma maneira que traga segurança jurídica, tanto aos agentes privados como também aos titulares de dados. A NPD é uma estrutura hoje pequena, nós temos 44 funcionários no momento, se eu não estiver enganada, então é pouca coisa, né? Deve ter mais gente assistindo esse seminário do que pessoas trabalhando na NPD. Esses 44 já incluem os 5 diretores, então vamos fazer as contas, é pouca gente mesmo, né? Mas nós temos nos preocupado nesse início de, enfim, de estruturar um pouquinho nossa forma de trabalho. Então gostaria de convidar todos a darem uma olhada no nosso planejamento estratégico, que foi publicado em fevereiro desse ano, também na nossa agenda regulatória, que traz as prioridades para 2021, 2022, né? E também, enfim, gostaria de convidar todos a participarem dos nossos processos de tomada de subsídio, de consulta pública, de audiência pública, porque para nós tem sido realmente muito valioso esse exercício de ouvir as diferentes opiniões, as diferentes posições, as dúvidas que têm surgido, né? Nós temos também canais de comunicação com o titular, então recebemos muitas reclamações, sugestões, dúvidas, denúncias, né? Pela nossa ouvidoria também, muitos pedidos de acesso à informação, e temos nos preocupado em, aos poucos, né, e tentando responder, esclarecer as dúvidas, criando um pouquinho mais de massa crítica sobre os temas que ensejam maiores debates, né? Então, enfim, acho que esse é um pouquinho do contexto, e com isso eu queria entrar na segunda parte da exposição, que diz respeito mais diretamente à questão do controlador, do operador, e um pouquinho de encarregado, embora sem esgotar a discussão hoje. Muito bem. Então, a gente começou, né, a trabalhar, a implementar a agenda regulatória, e começou a ficar muito claro para a gente que existem alguns conceitos-chave na LGPD que estavam gerando uma grande confusão. E era assim, era todo dia que alguém me mandava a norma do tribunal não sei das quantas, dos cartórios, de não sei aonde, com interpretações as mais variadas possíveis, né, sobre quem é controlador, quem é operador, né, uma grande dúvida, uma grande confusão quanto a esses conceitos, né? E a gente percebeu muito rapidamente que para tentar uniformizar um pouquinho e evitar as interpretações mais distoantes, era preciso que nós produzíssemos um material informativo a esse respeito. E isso envolveu, em primeiro lugar, chegar a um consenso dentro da NPD, porque do mesmo jeito que o setor privado e os órgãos públicos atingidos pela LGPD estavam confusos, dentro da NPD nós também tínhamos várias interpretações, né? Então, havia ali quem defendesse certas posições, outros quem, né, se apoiassem em outros pressupostos, né? Então foi um exercício muito interessante para nós próprios, né, de amadurecer, de tentar chegar a um consenso sobre certos temas, e eu comento aqui que certamente não resolvemos todos os problemas, certamente existem ainda situações particulares, né? Por exemplo, a questão dos condomínios, né? A questão dos cartórios, o pessoal às vezes fala, inclusive dúvidas sobre se a LGPD se aplica ou não aplica a determinados atores, então certamente nem todos os problemas foram resolvidos, mas a gente entendeu que o guia orientativo de fato serviria para trazer um pouquinho mais de clareza quanto a esses temas e apaziguar um pouquinho essas dúvidas que eram muito recorrentes, né? Então, do que trata o guia orientativo? O guia orientativo busca lançar luz sobre os diferentes agentes de tratamento que são previstos pela LGPD. A LGPD fala da figura de agente de tratamento, que são os atores públicos ou privados que tratam dados pessoais, lembrando que tratar dados é fazer qualquer coisa com dado, né? Coletar, armazenar, compartilhar, analisar, qualquer coisa que se faça com dado pessoal é um tratamento, né? E a lei fala de duas figuras, ela fala do controlador e do operador, né? Então a lei vai lá e define no artigo de definições o controlador como uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né? Então, o controlador é quem toma a decisão. E o operador, a lei define como pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? Então, essencialmente, o operador obedece comandos, o controlador decide, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A lei ainda fala que o operador deve realizar o tratamento de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador, que vai verificar a observância, né, das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, essas definições, assim, bastante singelas, elas foram inspiradas claramente no GDPR, no Regulamento Europeu,
E aqui é importante abrir um parênteses e dizer assim, por que essas figuras foram introduzidas na lei, né? Por que elas surgiram na Europa, por que elas apareceram no Brasil? A verdade é que quando a gente olha para as operações de tratamento de dados pessoais, e tratamento é tudo, né? Tratamento é qualquer coisa que você faça com dado, a gente vê que existem realmente cadeias muito longas, cadeias muito complexas, né? Então, de repente, ainda que eu seja uma organização pequena, eu sou, sei lá, uma padaria, né? Ou sou uma pequena loja, né? Eu, de repente, vou fazer um cadastro do meu consumidor, depois eu vou contratar uma empresa de computação em nuvem, né? Eu, de repente, vou ter ali uma terceirizada que vai fazer um telemarketing, né? Então, os dados, de fato, fluem entre diferentes atores empresariais ou entre atores públicos que têm diferentes níveis de responsabilidade, de autonomia decisória quanto ao que será feito com esses dados, né? E na Europa, tipicamente, o conceito de operador surgiu para fazer frente a esse modelo de negócio de computação em nuvem, né? De software as a service. Então, qual que era a ideia? Olha, quem vai responder por eventuais irregularidades tem que ser quem toma as decisões e não quem é o subcontratado, o terceirizado, né? Esse cara vai responder apenas caso ele tenha descumprido as ordens lícitas do controlador, caso ele tenha ido além, caso ele tenha atuado de maneira irregular. Então, a ideia de controlador-operador era justamente diferenciar esses múltiplos atores, né, que atuam nessas cadeias de tratamento de dados pessoais, de modo a atribuir a responsabilidade primária sobre o controlador, né, que é quem, de fato, determina as finalidades do tratamento, né, que toma as decisões. Então, no contexto europeu, e isso já estava muito claro há muito tempo, né, normalmente, controlador-operador são figuras distintas, né? O operador não é uma pessoa dentro do controlador, não é um empregado, não é um funcionário, ele é normalmente uma entidade externa, em geral são pessoas jurídicas, o mais comum é que sejam pessoas jurídicas, o controlador é uma pessoa jurídica, o operador é uma pessoa jurídica. É claro que existem situações excepcionais, por exemplo, o microempresário individual, né, o profissional liberal, a situação dos cartórios também é excepcional, mas no contexto europeu estava já muito claro que a gente está falando de organizações distintas, né, não de funcionários dentro de uma organização e não de indivíduos, né, dentro de uma organização. Por que essa diferenciação é importante? Porque a lei, a LGPD, atribui as responsabilidades sobretudo ao controlador, né? Então, se você colocar lá um Ctrl F, controlador, na LGPD, você vai encontrar uma dezena de referência ao controlador. O controlador tem que obter o consentimento para tratamento e compartilhamento de base de dados. Ao controlador cabe o ônus da prova de que o consentimento foi dado em acordo com a lei. Cabe ao controlador comunicar o titular em caso de alterações referentes ao tratamento. Cabe ao controlador dar transparência quanto ao tratamento de dados baseado no legítimo interesse. Cabe ao controlador fazer relatório de impacto à privacidade quando demandado pela autoridade, prestar informações ao titular, manter registro das operações de tratamento, indicar encarregado, né? Também interessante isso, comunicar à autoridade incidente de segurança. Então, sempre que a lei vai olhar para os agentes de tratamento, ela vai, em geral, dizer, olha, é o controlador que tem que me dar satisfação, né? Quem ele contratou lá para fazer computação em nuvem, né, para outras atividades, vai, em geral, responder a ele contratualmente, normalmente ao controlador, que é o principal agente que recebe obrigações estabelecidas pela lei. Só que aqui no Brasil a gente começou a ter muitas dúvidas, né? Então, assim, uma primeira dúvida, como é que eu distingo na prática quem é controlador, quem é operador? Porque às vezes não é fácil, né? Às vezes não é claro. No exemplo que eu dei, né? Então, eu sou uma empresa que contratou a Amazon Web Services, ou peguei um Google Drive, ou enfim, qualquer empresa, Microsoft, IBM, como solução de computação em nuvem, é bem fácil entender que o controlador é a empresa que está, enfim, tratando dados, que tem a relação com o consumidor, e o operador é aquela empresa contratada somente para armazenar os dados, né? Ela não vai fazer nada com esses dados, ela só vai guardar. Então, esse é um exemplo bem fácil de entender. Mas existem casos muito mais complicados, né? A gente tem, por exemplo, uma discussão que apareceu logo no início da LGPD. Será que o escritório de advocacia é um controlador ou ele é só operador, né? Ah, mas o escritório ele só vai atuar a mando do cliente, então talvez ele seja só um operador. Uma dúvida, uma discussão que apareceu. Outra situação que é mais delicada, né? No próprio poder público, quando a gente, às vezes, tem entes despersonalizados. Ah, então o controlador, será que é o ministro? Né? Como é que a gente organiza essas situações? E aí começou a se discutir muito esses critérios, né? E aí no guia a gente colocou lá bem claramente, olha, como é que você vai distinguir o controlador do operador? Primeiro ponto é que o tratamento não precisa ser feito diretamente pelo controlador, né? Às vezes o controlador não está sequer tendo acesso aos dados, mas ele é quem define a finalidade, ele é quem detém o poder de decisão,
né? Então, a primeira forma de você avaliar se alguém é controlador ou operador é avaliar, vem cá, quem toma as decisões relativas aos elementos essenciais para o tratamento, né? No meu exemplo da computação em nuvem, é claro que a gente sabe que o provedor de computação em nuvem vai tomar algumas decisões. Por exemplo, às vezes, né, onde o dado vai ser armazenado, qual que é o protocolo de segurança, se tem criptografia ponta a ponta, enfim, decisões operacionais quanto ao tratamento daqueles dados. Mas ele vai estar definindo finalidade? Não vai, né? Ele vai estar ali essencialmente como um terceirizado, um agente que está cumprindo ordens do controlador quanto à finalidade do tratamento, quanto à natureza dos dados tratados, quanto à duração do tratamento. Então, uma primeira dica é a gente olhar para isso, né? Quem é que está em controle das decisões essenciais para o tratamento dos dados? E aí muita gente vem e diz, não, então, Miriam, então o controlador é sempre quem tem contato com o cliente final, certo? Errado. E eu vou trazer aqui um outro exemplo que mostra que isso nem sempre é verdade. Vamos pensar, por exemplo, que a Berge, né, decidiu fazer uma pesquisa de opinião para saber o que os seus associados pensam da atual gestão, né? Então, contratou lá uma empresa de pesquisa, né, que vai bater na porta das pessoas, vai mandar um questionário e tal. Quem vai ter contato com os associados? É a empresa de pesquisa. Quem que é o controlador? É a Berge, né? É ela que definiu o tratamento a ser realizado, definiu a finalidade do tratamento, definiu a duração. Aquela empresa de pesquisa vai ter contato direto com os associados, mas ela não é controladora, ela é operadora, ela cumpre ordens da Berge. Então a gente vê que nem sempre as situações são binárias, né? Muitas vezes elas de fato têm ali uma zona de sombreamento e a gente vai ter que olhar concretamente para aquela operação para entender quem é quem. E aqui, muito importante também, pessoal, dizer que não adianta você colocar num contrato que você é operador se na prática você toma decisões e é controlador, né? Então, quando a ANPD for observar essas situações, a gente não vai observar ali a formalidade, a ficção jurídica que às vezes existe no contrato, mas a realidade, o dia a dia, quem está de fato tomando as decisões essenciais, né? Muito bem. Então, a gente começou a ver outras perguntas, né? Outras dúvidas. Será que o controlador pode ser uma pessoa física dentro da organização? O controlador é o presidente da organização ou é a própria organização, né? E aqui, de novo, assim, quando a gente olha para a lógica da LGPD e do próprio GDPR, a gente percebe que o destinatário das normas não é o indivíduo dentro da organização, mas a própria organização, né? Se houver um vazamento de dados da British Airways, eu vou sancionar a pessoa jurídica British Airways e não o presidente, não o conselho de administração, né? Não o funcionário da British Airways que tiver dado causa a esse problema. Então, essa é uma lei que olha essencialmente para organizações e não para indivíduos. Então, é simples entender que no caso de uma organização com personalidade jurídica própria, é ela que é o controlador e não os seus empregados, funcionários, presidentes. Por outro lado, a gente tem o problema dos entes despersonalizados, e aqui é uma complicação do nosso ordenamento jurídico. No poder público, por exemplo, a gente tem as autarquias, fundações, enfim, a administração indireta com personalidade jurídica própria, mas a gente tem a administração direta também. Então, entes sem personalidade jurídica própria que integram a União. Por exemplo, um ministério. Por exemplo, a própria ANPD, né? Nós não temos um CNPJ próprio, a gente integra a União. E aí a pergunta é, bom, se a lei fala que o controlador é pessoa física ou jurídica e o Ministério não tem personalidade jurídica, quem é o controlador, né? Como é que eu resolvo essa encrenca? E daí que a gente começou a ver muitos tribunais falando, por exemplo, que o controlador é o presidente do tribunal, né? Que é uma interpretação também que destoa um pouquinho, né, do que a gente vê em outros países. Importante notar que na Europa a redação legal é um pouquinho diferente. Lá fala assim, autoridade pública como controlador, e aqui a gente fala em pessoa física ou jurídica, então gera, de fato, essa complicação. Então, a gente, no guia, buscou esclarecer que não são controladoras, né, as pessoas naturais, os indivíduos que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica ou como membros de seus órgãos, né? Então, em regra, empregado, administrador, sócio, servidor, né, não são controladores, eles são representantes daquela pessoa jurídica, daquela organização, né? Então, a lei, de fato, ela está sempre olhando para a pessoa jurídica, para a organização, né? Mas e no caso dos entes despersonalizados, né? Quando a gente tem um ministério, quem é o controlador, então? Se não é o ministro, se não é o secretário executivo, se não é, né, o funcionário, quem é o controlador?
E aqui a solução que a gente começou a construir a partir de uma interpretação do próprio direito administrativo brasileiro, que é um direito também todo cheio de complicações, né, é que nós entendemos que, de fato, o controlador é a União. A União tem personalidade jurídica. Mas, por força desse fenômeno de desconcentração de competências, né, então a ideia de que a União distribui as suas competências em diferentes unidades dotadas de vocações institucionais, de orçamento próprio, de poder decisório próprio, é que esses órgãos públicos, ainda que não tenham personalidade jurídica, têm obrigações típicas de controlador. Né? Então, você vai dizer, bom, um ministério não é um controlador, o controlador é a União, mas o ministério vai atuar como se controlador fosse. Né? Então, ele vai ter obrigação de designar encarregado, ele vai poder, inclusive, receber sanções, que é algo que a lei fala, né? As sanções podem ser aplicadas a entidades e aos órgãos públicos, né? E vai, enfim, responder perante a ANPD como se controlador fosse, muito embora lhe falte esse requisito da personalidade jurídica. Daí uma questão que ainda está em aberto, né? Uma questão que às vezes o pessoal pergunta, Miriam, e os condomínios? Né? Condomínio também não tem personalidade jurídica. Será que a gente deveria aplicar o mesmo raciocínio? Não sei, a gente não resolveu esse problema ainda. Certamente tem muitos casos concretos que ainda precisarão ser endereçados, né? Mas no caso específico da administração pública, a gente resolveu dessa maneira. E aqui mencionando que justamente porque a administração pública é tão complexa, né? Tão heterogênea, é que a gente, inclusive, compreende que, eventualmente, um município menor, um município que tenha, enfim, um tamanho menor da máquina pública, pode entender que não precisa ter um encarregado para cada secretaria, talvez você possa ter um, né, para a prefeitura como um todo. Isso vai depender da análise do caso concreto, né? Lembrando também que não existe impedimento na lei a que um mesmo encarregado atenda a mais de um controlador. Então, eu acho que essa é uma interpretação que dá uma certa flexibilidade para as organizações poderem, né, se arrumar, né, se organizar internamente. Outra pergunta, então tá, Miriam, você está aí falando que controlador é, em geral, pessoa jurídica. Será que pode ter controlador pessoa natural? Né? Pode. Né? Pode ter um controlador pessoa natural nas situações em que essa pessoa natural é responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, agindo de forma independente em nome próprio, não subordinada a uma pessoa jurídica, ou como um membro de um órgão, né? Então, um exemplo seria o empresário individual, né? Um profissional liberal, um advogado, um dentista, um contador, um médico, né? E também os responsáveis pelas serventias extrajudiciais e aí por força de lei, né? Então, os titulares aí dos cartórios, a própria lei designa eles como controladores, pessoas natural, né? Então, esse é um caso também bem interessante. Então a gente entendeu agora controlador, operador, e aí a gente começou a observar também que existem situações que são mais complicadas do que essa que eu mencionei, né? Então eu falei do caso da empresa que contrata uma solução de computação em nuvem, mas na vida real os fluxos de dados são bastante complexos e a gente percebeu que podem existir situações em que você vai ter mais de um controlador atuando em cima de uma mesma base de dados, né? Então, diferentes cenários podem surgir. Um cenário é o que a gente chamou de controladoria conjunta. Controladoria conjunta é quando 2 ou mais responsáveis pelo tratamento, normalmente 2 organizações, vão determinar conjuntamente as finalidades e os meios desse tratamento. Eles são responsáveis conjuntamente pelo tratamento, eles têm um acordo entre eles, né? E aí dividem as responsabilidades de cada um e de maneira conjunta vão definir qual que é o tratamento que vai ser realizado. Isso é um caso de controladoria conjunta, né? E esse é um conceito que não está previsto na lei, a LGPD não fala, não traz esse termo, mas a gente consegue deduzir esse conceito lá no artigo 42, parágrafo 1º, quando a lei fala que quando mais de um controlador estiver diretamente envolvido no tratamento do qual decorram danos ao titular de dados, estes responderão de forma solidária. Né? Então, esse é um caso muito interessante. A gente está aqui, de fato, incorporando uma lógica europeia que, enfim, inspirou toda a nossa legislação, e a gente definiu a controladoria conjunta como a determinação conjunta, comum ou convergente por 2 ou mais controladores das finalidades e dos elementos essenciais para o tratamento de dados pessoais por meio de um acordo que estabeleça as respectivas responsabilidades quanto ao cumprimento da LGPD. E aqui, muito importante observar, não tem controladoria conjunta quando as finalidades forem distintas. E aqui um exemplo que eu posso trazer é o seguinte, vamos imaginar que uma agência reguladora tem uma base de dados que ela publica em transparência ativa, né, uma base de dados abertos, né,
e a gente vai ter de um lado uma ONG, de outro lado uma empresa, ambas acessando essa base de dados e fazendo tratamentos desses dados para finalidades distintas. A ONG talvez para, enfim, fazer um controle social da administração pública, a empresa talvez para extrair daí algum elemento de inteligência para sua atividade empresarial. Aqui as finalidades são distintas, né? Muito embora haja dois controladores atuando em cima de uma mesma base de dados, não são controladores conjuntos, cada um está atuando de acordo com a sua lógica, suas finalidades, os seus próprios critérios, né? Então, a gente tem que realmente ter em mente esses elementos, né? E no guia a gente cravou ali 3 elementos, né, que podem servir de elemento para identificar a controladoria conjunta. Então, mais de um controlador com poder de decisão, interesse mútuo de 2 ou mais controladores sobre o mesmo tratamento e 2 ou mais controladores tomam decisões comuns ou convergentes sobre as finalidades e elementos essenciais do tratamento, tá? Então, esse é um outro conceito que a gente trouxe. Muito bem, falar do operador, que ainda tem 15 minutinhos, então vamos falar do operador, né? Operador, a lei, como eu disse, define como pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? E aqui o elemento essencial, como eu mencionei, é que o operador vai cumprir ordens, né? Ele vai realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. De acordo com as instruções fornecidas pelo controlador, que vai, né, ele próprio verificar se essas instruções foram obedecidas, né, assim como as demais regras sobre a matéria. E aqui, de novo, né, surgiu a dúvida, será que o operador pode ser um empregado da empresa, né, da organização? E a gente viu, de fato, em muitos casos, essa interpretação, olha, o controlador é o presidente do tribunal, o estagiário é o operador, né, ou o chefe da área de TI é o operador porque ele cumpre as ordens. Essa é uma interpretação que, enfim, não foi acolhida pela LGPD. Eu compreendo que é uma interpretação possível, né, a partir de uma leitura mais literal da lei, mas ela não é condizente com a própria lógica da LGPD, que busca identificar os agentes de tratamento de acordo com as suas responsabilidades. Inclusive, pensar em responsabilidade solidária teria pouco sentido se o operador fosse um empregado de uma organização, né? Então, a NPD também falou bem claramente, olha, empregados, administradores, sócios, servidores e outras pessoas naturais que integram aquela pessoa jurídica, né, cujos atos expressam a atuação dessa pessoa jurídica, não devem ser considerados operadores, né? O operador será sempre uma pessoa distinta do controlador, né? Uma empresa terceirizada ou um profissional que foi contratado, né, de maneira terceirizada, mas que não integra aquela organização, que não atua com subordinação, né, como profissional subordinado a essa organização ou como membro desse órgão, né? Então, esse é um conceito também importante, e a gente também, buscando compreender essas cadeias complexas, decidiu introduzir o conceito de suboperador, porque às vezes realmente tem isso, né? Você contrata um cara que contrata, né? Então, suboperador é uma organização contratada pelo operador para ajudá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, seria, por exemplo, vamos supor que eu seja uma empresa, eu contrato uma empresa de computação em nuvem para guardar os meus dados, e essa empresa de computação em dados contrata uma outra empresa para fornecer, sei lá, infraestrutura básica de TI, né? Então, a gente vai ter um controlador, um operador e um suboperador. O suboperador vai se relacionar com quem? Com o operador, ele não vai se relacionar com o controlador, né? E para efeitos da LGPD, a depender do caso concreto, ambos podem desempenhar o papel de operador, né, e responder perante a ANPD, né? Por fim, para a gente concluir essa fala inicial, eu queria falar um pouquinho do encarregado, que é um outro tema que gera uma grande discussão. O encarregado, ele não é agente de tratamento, tá? Muito importante, muito embora a gente tenha tratado desses 3 conceitos no guia, controlador, operador, encarregado, o encarregado não é agente de tratamento, né? O encarregado, quando ele foi concebido, a lei falava, inclusive, que ele era uma pessoa física, né? Que é uma outra dúvida, que surge uma pessoa física, é um indivíduo. Depois a lei tirou pessoa física, então a gente tem agora essa possibilidade, em tese, de ter um encarregado pessoa jurídica, né? Mas o encarregado eu vou chamar de indivíduo para facilitar, né? É um indivíduo indicado pelo controlador, né, que tem uma série de responsabilidades e que a lei define como um ponto de contato entre o titular de dados e a ANPD, entre o titular de dados e o controlador, e entre o controlador e a ANPD. Então, essa é uma definição que também, por si só, gerou muitas dúvidas, né, porque essa é uma definição que destoa um pouquinho do DPO previsto no GDPR, por exemplo, né? No GDPR, o Data Protection Officer, ele tem um papel talvez mais amplo, e ele tem também garantias de independência muito mais amplas. Por quê? Porque ele vai ser
o cara ou a moça que vai realmente promover a mudança de cultura dentro de uma organização. Ele vai atuar quase que como a voz do titular dentro de uma organização que trata dados pessoais. E, nesse sentido, o regulamento europeu fala que esse profissional vai atuar com completa independência, ele não poderá ser demitido em função das opiniões que ele vier expressar, né? Ele deve ter acesso aos níveis mais altos de uma organização, né? E muito interessante notar duas diferenças que eu acho muito relevantes para a nossa discussão. Um é que, na Europa, não é toda organização que tem que ter encarregado, né? Diferente do Brasil. No Brasil, todo mundo tem que ter, exceto aqueles que a NPD vier a definir como isentos dessa obrigação. Na Europa, só tem que ter encarregado as organizações que tratam dados em grande escala, cuja atividade de tratamento representa um risco mais elevado, enfim, tem lá uma série de critérios, né, que estabelece uma linha de corte, de modo que somente as organizações que, de fato, né, atuam numa atividade com maior risco têm que ter esse profissional, né? Então, essa é uma diferença importante. A segunda diferença é que no GDPR também não se caracteriza o encarregado como ponto de contato com o titular, né? Ele até pode ter essa atribuição, mas não é esse o papel central dele. E na LGPD, a lei vem e diz, olha, o encarregado é o ponto de contato. Então, o desenho da LGPD se aproxima mais de um ombudsman, de um ouvidor, de um facilitador da resolução de problemas, ao passo que o desenho do GDPR caracteriza o DPO mais como um profissional responsável pela mudança de cultura, né, um profissional que vai olhar os relatórios de impacto, que vai orientar quanto à conformidade com a legislação. E embora a LGPD fale desse papel educacional, né, do encarregado, a LGPD se distancia um pouquinho do modelo europeu nesse sentido, né? Então, a gente também tentou traçar alguns parâmetros, e aqui eu acho que quando a gente trata do papel do encarregado, a gente tem, de certo modo, um dilema, né? Porque a nossa lei foi muito mais abrangente, né? A nossa lei, do jeito que está hoje, qualquer padaria com 3 funcionários tem que designar o encarregado, né? O que é um problema sério, né? Do outro lado, é preciso, de fato, que, especialmente nas organizações em que há um risco mais relevante, o encarregado esteja empoderado para desempenhar esse papel de promotor da mudança cultural, de ser a voz dos titulares dentro da organização. Então, como é que a gente vai conciliar essas coisas, né? E isso é uma coisa que, assim, eu percebo, até abrindo aqui um parênteses, os encarregados ficam, às vezes, muito frustrados, porque, ao mesmo tempo em que eles estão mirando, né, o modelo europeu, eles estão lidando com a realidade brasileira, que é bem diferente, né? Então, no guia orientativo, a gente estabeleceu algumas características desejáveis do encarregado, né? Então, a ideia de atuar com independência, a ideia de ter aos seus meios, de ter ao seu dispor os meios necessários para desempenhar as suas atribuições, mas, de fato, é preciso observar, né, que existem diferenças, né, entre a LGPD e o GDPR, e que a gente está, talvez, muito no início de uma cultura de proteção de dados pessoais, e que não seria razoável estabelecer as mesmas obrigações para uma padaria e para uma Big Tech, né? Então, essa assimetria, digamos assim, quanto ao campo de destinatários da lei, é um elemento muito importante. E aí a LGPD vem e diz que a NPD poderá trazer hipóteses de dispensa da necessidade de indicação de um encarregado, e a LGPD, de maneira muito inteligente, também estabelece os critérios, né? O critério não é apenas o porte econômico da entidade, mas volta-se de maneira mais direta para uma avaliação do risco associado àquele tratamento. Então, a lei fala em avaliar a natureza e o porte da entidade, ou o volume de operações de tratamento de dados pessoais, e essa é uma reflexão que a gente tem feito agora, que a gente está trabalhando na regulamentação para micro e pequena empresa, porque, de fato, não dá para comparar uma startup, né, que tenha, talvez, um tratamento de dados, o coração do seu modelo de negócios, e uma padaria, né? O critério não pode ser simplesmente econômico, né? Precisa introduzir outros elementos mais qualitativos quando a gente pensa em diferenciar o papel do encarregado ou mesmo a necessidade de ter um encarregado nessas organizações. Então, esse é um tema que está absolutamente fervilhando. A gente deve, nas próximas semanas, soltar a consulta pública para a regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas. A área técnica já concluiu, né, a análise das contribuições na tomada de subsídios e o assunto já foi sorteado no Conselho Diretor. Então, a gente deve, em breve, soltar a consulta pública, e aí eu espero que haja oportunidade para a gente aprofundar ainda mais um pouquinho essas hipóteses enfim, essas regras diferenciadas para as empresas de menor porte. Para concluir, eu queria dizer que, enfim, da mesma forma como o setor privado está se debruçando sobre a lei, estão surgindo dúvidas, né, muitas questões,
Também na NPD a gente está nesse exercício de construção, né? Proteção de dados é um assunto novo para todo mundo, para vocês, para nós, né? Para todo mundo empenhado ali em tentar construir esses entendimentos, essas interpretações que sejam melhores para o Brasil, né? Para o titular de dados, para as organizações, para o país como um todo. E justamente por isso o guia orientativo, ele é isso, ele é um guia, ele não estabelece obrigações imediatamente exigíveis das empresas, e ele está aberto também para contribuições. Então a gente pensou um bocado, será que faz uma consulta pública do guia e tal? A gente entendeu que era oportuno publicar logo a nossa visão, mas a gente previu que é um documento que em ciclo contínuo, né, vai estar aberto a aprimoramentos. Inclusive nós já recebemos algumas sugestões, tem um e-mail lá no site, eu acho que é normatização@npd.gov.br, para a gente entender, enfim, será que a gente não interpretou bem? Será que haveria ali uma possibilidade de redigir de uma maneira mais apropriada, né? Uma das dúvidas que surgiu, por exemplo, é quando a gente fala que o encarregado é o indivíduo, né? E aí o pessoal diz, não, mas a lei não fala que é pessoa física, então poderia ser pessoa jurídica, pode ser as a service, né? Então, de repente, esse trecho do guia talvez pudesse ser aprimorado, né? Outras preocupações que surgiram com relação aos exemplos que a gente trouxe alguns exemplos, né, para ilustrar, e aí a organização já vem, não, mas então você está dizendo que sempre que for tal vai ser... Não, a gente não está dizendo nada, a gente está dando exemplos, né? Mas, enfim, a gente está aberta aí a receber sugestões, contribuições. Então, eu queria concluir essa fala inicial aqui dentro do meu tempo aí de quase uma hora para dizer também que estamos abertos e sugerir a todos que contribuam, né? Mandem seus e-mails, as contribuições serão muitíssimo bem-vindas e bem recebidas. Então, eu concluo aqui essa primeira intervenção e restituo a palavra aí ao doutor André, à doutora Angélica, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Nós é que agradecemos, doutora Miriam. E agora eu vou passar para o doutor André, porque ele vai fazer essa mediação. Acho que deve ter muitas perguntas para serem feitas. Tem muitas perguntas aqui que eu recebi. Eu queria agradecer a doutora Miriam, hein? Eu acho que ela deu uma aula sobre privacidade aqui para todo mundo, né, que participou dessa live. É muito esclarecedor também. Eu já queria destacar esse guia de tratamento, né, que foi elaborado pela NPD. A legislação, ela realmente, ela não trata com tanto detalhe quanto o guia, né? Então, quem tiver oportunidade, inclusive de ver os exemplos que tem ali dentro do guia de tratamento, eu sugiro que as pessoas olhem antes de definir os papéis ali. Eu sou controlador, eu sou operador, como é que eu posso fazer, né, para melhorar, a mitigar os meus riscos ali em relação a essa função de agente de tratamento, né? Uma dúvida que surgiu aqui que eu achei bem interessante, né, é que ficou muito claro que funcionários e servidores públicos, né, eles não são agentes de tratamento, né? Na verdade, o agente de tratamento tem um caráter mais institucional, né? Mas como é que fica essa questão da responsabilidade das pessoas, né, que trabalham dentro de órgãos públicos e empresas, né? E se essa pessoa comete, por exemplo, algum descumprimento da LGPD por algum ato doloso ou má fé, né, a responsabilidade dessas pessoas, né, e se o entendimento é que não tem responsabilidade da pessoa física, mesmo assim, o órgão público e a empresa continuam respondendo pelo descumprimento da LGPD? Perfeito, André. Então, essa é uma questão também que surge com muita frequência, e aqui eu acho que é importante destacar que a LGPD é uma norma que coexiste com outras normas, né? E a responsabilidade administrativa, ela vai coexistir com outros tipos de responsabilidade, seja na esfera judicial, seja na esfera disciplinar do direito administrativo sancionador sobre servidores públicos, né? E eu me lembro muito claramente desse debate ter sido feito na NPD, mas se o servidor tal der causa ao incidente de segurança, ele vai ficar impune, né? Não, ele não vai, justamente porque a LGPD diz que, especificamente no caso do poder público, essa norma coexiste com outras normas que tratam das responsabilidades funcionais do agente público, né? Então vai se aplicar a lei da improbidade administrativa, vai aplicar a lei 8.112, vão aplicar, enfim, outros normativos que dizem respeito à conduta funcional individual, só que eles não serão aplicados pela ANPD, né? A ANPD está olhando para as organizações, vai dizer, você, Ministério tal, não atuou com suficiente cautela, ou você aqui não descumpriu a lei em determinadas circunstâncias, mas é claro que o agente público poderá ser individualmente responsabilizado à luz da legislação disciplinar que já existe, né? E nesse sentido é interessante notar que a LGPD aponta para a lei
e a lei aponta para a lei de improbidade administrativa. Então, existe até ainda uma outra discussão sobre se seria possível, não seria possível, né? Em tese é possível, concretamente seria necessário juntar ali elementos probatórios, né, que justificassem, mas aí vai ser um tipo de atuação de outros órgãos de controle, né, internos, até mesmo externos, né, que vão apurar a conduta do indivíduo, né, que tenha dado causa a algum tratamento irregular. E eu diria que é um pouquinho mesmo cenário no setor privado, porque, veja, digamos que a empresa X receba uma multa da ANPD. É claro que a empresa X vai dizer, vem cá, quem foi o meu empregado que, né, pisou na bola, né? E essa pessoa poderá ser demitida, ela poderá, né, sofrer N consequências ali na esfera do direito trabalhista, eventualmente pode ter uma ação judicial contra ela, enfim, as repercussões do comportamento do indivíduo serão apuradas de outra maneira, em outras instâncias, né? Mas certamente serão apuradas. A questão é só que o olhar da LGPD e da ANPD é para as organizações, porque a gente está pensando realmente nessas operações sistemáticas de tratamento de dados e não perseguindo individualmente pessoas que tenham dado causa a essas irregularidades. Não, perfeito, super clara a explicação. Também assim, a gente sabe que a LGPD é uma lei relativamente nova no Brasil, né? Apesar da gente ter experiências internacionais muito mais antigas, né? A gente tem inclusive uma carência muito grande aqui de profissionais especializados no assunto, né? O que torna muito difícil também você escolher, dependendo do tamanho da empresa, inclusive, quem que vai ser o encarregado, né? Quem que vai ser essa pessoa que vai ser o canal de comunicação entre o titular dos dados, a ANPD, né, quem que vai prestar todos a assistência interna, inclusive, para estabelecer um parâmetro, né, de tratamento de dados adequado dentro da própria empresa ou órgão público, né. E a gente sabe que a ANPD também tem a atribuição, inclusive, de estabelecer atribuições adicionais ao encarregado, né. Vocês têm, assim, até para as empresas se prepararem, vocês têm intenção aí de fazer atribuições adicionais aos encarregados de dados? André, eu acho que essa dificuldade de identificar o profissional mais adequado é uma questão muito concreta, assim, no dia a dia das organizações. E eu comento que até, assim, antes de ir para a ANPD, eu trabalhava num outro órgão público e pude contribuir ali um pouquinho na elaboração do programa de governança, e a gente pensando, cara, quem vai ser o encarregado? Será que vai ser alguém do Secretaria Executivo? Vai ser alguém do Gabinete do Ministro? Vai ser o ouvidor, né? Que perfil tem que ter? Perfil jurídico, perfil técnico, né? Como é que a gente, enfim, aloca essa nova figura dentro de um organograma que não previa originalmente esse indivíduo, né? E aí eu vejo que cada organização tem buscado... Desculpa aí o barulho, gente, tem um vento aqui, a porta tá batendo, meu filho tá entrando, saindo. Espero que não esteja atrapalhando. Mas o que a gente vê é que, de fato, as organizações têm que olhar para dentro de si, identificar qual que é a área ou profissional mais apropriado para assumir essas atribuições. E, de fato, a gente previu na agenda regulatória da ANPD que no ano que vem a gente vai trazer mais esclarecimentos sobre isso. O guia, ele traz apenas assim, um tira-gosto, né? Ele dá uma pincelada nesses temas, mas certamente é preciso que haja mais aprofundamento, né? E eu acho que assim, a gente não está nesse momento imaginando trazer novas atribuições, mesmo porque a gente está muito no início, né? A gente está vendo as organizações começando a se organizar, a gente ainda tem que lidar com as questões das micro e pequenas empresas, né? As hipóteses de dispensa e tal. Então, nesse momento, eu acho que seria muito difícil a gente colocar atribuições mais pesadas ainda, quando a gente ainda não conseguiu traçar uma linha de corte assim tão clara entre os diferentes agentes de tratamento, tá? Mas eu acho que é algo que vem com o tempo, sabe? E eu vejo que mesmo na Europa, antes do GDPR, alguns países tinham obrigação de ter encarregado e outros não tinham. Então, veio como uma novidade também para muitos países. E isso, assim, a Europa tem 50 anos de debate desse assunto e ainda assim lá gerou muita confusão, né? Quem é esse encarregado? Ele vai ser um super-homem, uma super-mulher, vai resolver todos os problemas, tem que ter qualificações, tem que ter muitas dúvidas que lá também agora estão começando a se assentar, né? E eu acho que no Brasil vai demorar um pouquinho, então eu acho que assim, devagar se vai ao longe, né? Um passo de cada vez. É claro que futuramente poderão ser estabelecidas novas atribuições, mas eu acho que nesse momento parece ser mais urgente a gente definir mais claramente o perfil, né, as características desejáveis do trabalho do encarregado antes de trazer novas obrigações.
Não, perfeito. Assim, outra pergunta em relação ao encarregado, né? Que a gente sabe que na Europa, na GDPR, ele é um ele é um officer, né? Ele é um diretor, né? Então ele tem muito mais a poder de decisão dentro da própria empresa, né? No Brasil, o encarregado já não tem essa atribuição, né? Ele é um canal de comunicação, como a gente colocou aqui, entre o regulador, interno canal de comunicação com os titulares de dados também. Qual que seria a responsabilidade do DPO dentro de uma instituição em casos extremos, né, como, por exemplo, um vazamento de dados? Que providências que a NPD recomenda, né, nesse tipo de situação, né, que providências deverão ser tomadas? E se o DPO não seguir o plano de incidentes determinados pelo próprio agente de tratamento? Tem alguma diferença em relação à responsabilização se o encarregado for uma pessoa jurídica? Muito interessante essa pergunta, né? Muito interessante. No desenho que a LGPD traz, assim, meu entendimento é que a ANPD não vai sancionar encarregado, né? A ANPD vai sempre olhar para o controlador, para o operador, né? E o encarregado é um indivíduo dentro dessa, um indivíduo ou uma empresa contratada dentro dessas organizações que fala em nome delas. Então, a princípio, a ANPD vai sempre lançar o olhar para o controlador, o encarregado tem aí esse papel de ser o ponto de contato. Agora, assim, o encarregado não fez direito o trabalho dele, né? não cumpriu as obrigações, me parece, assim, a princípio, e eu falo assim de uma maneira provisória, né? Porque acho que tem que pensar mais sobre isso, mas a princípio é uma questão que vai ser resolvida entre o controlador e o encarregado. Você descumpriu o seu contrato, você não fez o que você tinha que ter feito, você, né, eventualmente vai ser demitido por justa causa, eu vou rescindir esse contrato, enfim. Então, me parece que é uma questão mais ali contratual interna do que uma questão que a própria ANPD vai observar, né? Dito isso, você perguntou especificamente sobre incidente de segurança. A lei diz que o encarregado é o ponto de contato, né? Então, quando tem um incidente de segurança, a lei diz que tem que notificar a ANPD, tem que notificar a autoridade. A gente ainda não tem uma regulamentação sobre isso, mas a gente tem já algumas orientações. A gente sugere aí o prazo de 2 dias úteis para notificar a ANPD, né? E, em regra, essa notificação vai se dar por meio do encarregado, né? Então, em tese, ele que vai desempenhar esse papel ali, muito embora também não haja um impedimento que, sei lá, o diretor da empresa faça essa comunicação, né? De novo, a ANPD vai estar de olho no controlador. O controlador está cumprindo obrigações ou não está cumprindo obrigações, né? E o encarregado é um instrumento, digamos assim, dentro desse arranjo. Perfeito, doutor. Acho que muito claro todas as suas explicações até agora. Tenho certeza que as pessoas vão ficar mais confortáveis com a sua resposta, né? Outro tema que eu acho muito interessante em relação à LGPD, e, né, como a gente trabalha também com Bacen, CVM, tem uma discussão muito grande em relação a custo de observância. Né? Como é que funciona o custo de observância? Né? A regulamentação traz vantagens, acho que para a sociedade, né? As pessoas vão ter o conforto que os dados vão estar sendo endereçados da forma correta, né? Dentro das empresas, mas ao mesmo tempo tem um custo operacional, né? Tem todo um mecanismo que tem que se criar para que tenha o tratamento do dado de forma adequada, né? Isso impacta, acredito eu, que muito mais pequenas e médias empresas do que grandes empresas, né? Vai ter alguma parametrização para esse custo, né? Ser proporcional ao tamanho da empresa, né? Eu pergunto isso por quê? Porque eu acho que é importância, inclusive, para fins de concorrência, tanto local quanto internacional, né? Você mesmo falou aqui na sua live que na Europa o critério, a régua é um pouco mais em cima, né? Não são todos que tem que ter todo um mecanismo de tratamento de dados, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Acho que essa é uma discussão realmente até que antecede, né, a aprovação da LGPD, né? Então, houve uma opção política, uma opção do Congresso Nacional por introduzir essa lei, reconhecendo-se que é claro que ela traz custos regulatórios para os administrados, é claro, né? Ninguém vai negar isso, você agora tem que atender a direito, você tem que se organizar de uma outra maneira, mas a avaliação que foi feita, né, e que conduziu a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, é de que, como em qualquer regulação, os benefícios superam os custos, né? Então, de um lado, estava se preocupado em ter um ambiente de respeito aos direitos do titular, que é um bem jurídico tutelado pela própria Constituição, né? Então, ter um ambiente em que não é uma anarquia, em que o titular tenha confiança, né, sobre o que é feito com os dados pessoais dele. E, de outro lado, foi feita uma ponderação de que nessa economia cada vez mais globalizada, ter
normas de proteção de dados pessoais acabava sendo praticamente um requisito para que o Brasil pudesse, de maneira competitiva, se inserir nesses fluxos globais de dados, né? E isso porque, como eu mencionei, a gente tem hoje mais de 140 países no mundo com normas desse tipo, e cada vez mais a gente observa que a transferência internacional de dados depende também da adoção, da incorporação de parâmetros elevados de proteção, né? Então, o Brasil não pode receber dados vindos da Europa, a não ser que haja garantias contratuais de que esses dados serão tratados de maneira adequada, né? Muitas vezes uma pequena organização não consegue prestar serviço para uma grande organização se ela não tiver também mecanismos internos, né, que assegurem que os dados serão tratados de maneira responsável, né? E isso acaba sendo uma realidade que se impõe ainda que não tivéssemos LGPD. Por quê? Porque tinha já uma discussão em andamento sobre responsabilidade civil, né? O dado vazou, quem vai responder? Todo mundo vai responder. Então, essa era uma realidade que já se impunha, e a avaliação do legislador é que nesse cenário em que o Brasil aspira a ingressar na OCDE, que é algo que vai trazer também ganhos em termos de confiança do ambiente de investimentos, o Brasil aspira a se internacionalizar, né, se inserir de maneira mais competitiva nessas cadeias globais de valor, ter mecanismos de proteção de dados pessoais também traria vantagens econômicas que não são tão facilmente mensuráveis. É claro que o pequeno empreendedor vai dizer, caramba, eu estou gastando aqui X mil reais a mais por mês, ou, né, eu tenho um custo adicional. Cadê a vantagem? Eu diria que até mesmo para as pequenas organizações, a construção de confiança com o seu consumidor é um elemento de vantagem competitiva que nem sempre a gente consegue colocar na ponta do lápis de maneira tão clara, mas que tende a se tornar cada vez mais relevante, sabe? Então, o que eu pediria que as pessoas avaliassem é não apenas o custo momentâneo, né, de se adaptar a uma nova legislação, que é claro que é grande, né, claro que é relevante, mas as vantagens que podem advir desse processo de conformidade. E um último ponto que eu acho importante mencionar é que o legislador também não foi completamente insensível, né, ao cenário no qual a gente se encontra, de pandemia, de crise econômica, e a própria lei prevê a ideia de regulação assimétrica, dependendo do porte econômico das organizações. Então, a ANPD também, com muita sensibilidade para o tema, colocou logo como primeiro item da agenda regulatória a tomada de subsídios sobre normas diferenciadas para micro e pequenas empresas. Então, assim, a gente está sensível, a gente compreende que é um contexto de crise, de pandemia, né? Ninguém vai sair arrochando, tacando multas, mas eu acho que a gente está passando um pouquinho por essas dores do crescimento que são necessárias para que a gente, coletivamente, né, como sociedade, tenha um ambiente de maior segurança jurídica. Perfeito, perfeito. Tem duas situações que eu acho que é importante a gente entender qual é a melhor forma da gente mitigar riscos aqui em relação ao tratamento de informação, tá? A primeira, eu acho que é um pouco mais óbvia, mas eu acho que vale a pena mencionar, porque é exatamente sobre o que o guia trata, que é a relação entre controlador e operador, né? E a outra, que eu acho muito mais difícil, porque tem uma linha cinzenta muito clara, é em relação ao co-controle, né? Como é que a gente mitigaria o risco nessa situação, né? Porque como ambos podem determinar finalidades e forma de tratamento, pode inclusive haver uma confusão em relação a como o operador deveria tratar essas informações, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acho que a lição que fica é assim, escolha bem os seus parceiros, né? Pense bem com quem você está se relacionando, porque eventuais problemas que possam decorrer do tratamento inadequado de dados pessoais vão respingar sobre ambos, né? E eu acho que isso é uma regra, uma boa prática, assim, em qualquer operação comercial, né? Cuide, né? Veja quem são seus parceiros, seus fornecedores, seja zeloso com quem você vai compartilhar dados, né? Na definição do que vai ser feito com eles, porque, de fato, essa é uma hipótese que a LGPD claramente traz, lá no artigo 42, parágrafo 1º, que quando mais de um controlador estiver diretamente envolvido no tratamento do qual decorram danos ao titular, eles vão responder de maneira solidária, né? Tirando algumas hipóteses que estão previstas na própria legislação. Então, eu acho que isso é uma boa prática. Especialmente no caso de organizações maiores, né, a gente vê que agora cada vez mais os contratos entre esses agentes de tratamento têm que estabelecer as responsabilidades de parte a parte. Eventualmente pode ter ali um direito de regresso, né, pode haver ali instrumentos contratuais para preservar o papel de cada um. E eu acho que essa é também uma boa prática quando a gente pensa na obrigação que a LGPD traz de documentar, né, as atividades de tratamento de dados pessoais. Então, eu acho que merece toda a atenção. Ainda que não houvesse LGPD, já seria um ponto merecedor de atenção, na minha opinião. Você não acha, André?
Eu acho, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a gente sempre tenta também estabelecer ali, talvez um anexo, a forma de tratamento, porque a falta de informação em relação a como o operador tem que tratar as informações gera responsabilidade para o controlador, né? Porque aí o operador ficaria sujeito somente ao descumprimento da própria LGPD, né? Ele vai poder alegar que ele não sabia. Interessante. Eu acho que tem uma última pergunta aqui, eu acho bem interessante porque, assim, né, a gente sabe que a ANPD é uma autarquia federal subordinada ao governo federal, né, e a gente sabe que o tema da independência, né, da própria agência né, nacional foi tratado com muita importância na regulação de outros países, né. Inclusive a própria LGPD ela determina, né, que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitido para países que têm um tratamento no mínimo, né, similar ao nosso, né. Você acha que essa questão, né, lógico que pode ter uma evolução do tema aqui no Brasil, a gente espera que seja dessa forma, né, mas você acha que isso poderia de alguma forma criar algum tipo de entrave, né, considerando que a gente não estaria 100% equiparado, apesar da nossa legislação ser bem robusta? Certo, André. Eu acho que é um tema muito relevante e tanto é assim que a gente incluiu no nosso planejamento estratégico uma meta para, de fato, fazer esses estudos, né, que são necessários para que a ANPD, de fato, se transforme, né, em termos de sua natureza jurídica, para um órgão da administração indireta. Então, hoje a gente é um órgão da administração direta, a gente está submetido à presidência da República, então, embora haja ali autonomia técnica, decisória, né, a gente está dentro da cadeia hierárquica da presidência, o que não é ideal, né? Acho que todos nós reconhecemos que esse é um desenho provisório, é um ponto de partida, né? É o que dava para ser feito naquele momento, mas não é ideal, e tanto é assim que a própria lei estabelece esse prazo de 2 anos para que haja uma reavaliação, e nós próprios já tomamos as medidas com vistas à elaboração de um anteprojeto de lei que vai, de fato, mudar a nossa natureza jurídica e nos dar essas garantias reforçadas de autonomia, de independência, que são super necessárias, né? E aqui, assim, até uma impressão pessoal, eu vejo que a credibilidade da ANPD depende um pouco disso, né? Porque por mais que nós estejamos nos esforçando muito, né, para sermos abertos, transparentes, participativos, técnicos, né, para atuar da melhor forma possível, no fim das contas, né, quando chega no frigir dos ovos, alguém diz, mas vocês estão aí na presidência. E aí a gente vai dizer, realmente estamos, né? Então, não é um desenho ideal. E a gente quer o quanto antes, né, promover essa transformação. É claro que isso depende de questões orçamentárias, depende de muitos elementos que fogem um pouquinho ao nosso controle, mas é algo que nós, de fato, desejamos. Sobre a adequação, aqui eu acho que vale a pena fazer uma reflexão, sabe? Porque quando a Comissão Europeia, por exemplo, faz uma avaliação de adequação, ela vai olhar o ambiente jurídico como um todo, né? Ela não vai se ater apenas à letra fria da lei, mas ela vai olhar, inclusive, outras normas, questões associadas, por exemplo, à seara penal, né? Ela vai olhar uma série de elementos e, de fato, a questão da atuação independente da ANPD é muito importante, é um elemento dentre outros, né, que devem ser considerados. E aqui o que eu comento é que já houve casos em que a Comissão Europeia considerou adequado um país que não tinha uma autoridade totalmente independente, né, ou juridicamente independente. Teve o caso de Israel, se não me engano, que era um órgão que estava dentro da estrutura do governo, mas que conseguiu demonstrar que, apesar disso, atuava com total independência, né. Teve um outro caso, eu acho que foi o Uruguai, se não estou enganada, que também teve um reconhecimento de adequação sem que tivesse essas garantias jurídicas tão fortes de independência, porque se comprovou que, nos casos concretos, a autoridade atuava, né, de forma a desempenhar suas atribuições com independência, sem receber instruções. Então, eu acho assim que, muito embora nós estejamos empenhados aqui em conseguir nossa independência também do ponto de vista jurídico, é importante lançar um olhar sobre a prática, né? O que a ANPD tem feito? Ela tem atuado direito? Ela tem se deixado levar pelas comoções políticas ou ela tem tido um papel técnico, um papel adequado, como a lei preconiza, né? E aqui eu ouso dizer, assim, com um bocado de otimismo, né, que a gente tem se empenhado muito, né, para desempenhar esse papel, assim, que a lei estabelece, ter um papel realmente técnico, um papel orientador, um papel de diálogo, um papel de articulação, né, do nosso ambiente institucional. Então, enfim, a gente não está pedindo nesse momento, não está ainda no processo de avaliação de adequação com relação à Comissão Europeia, mas eu ousaria dizer, assim, com um pouquinho de otimismo, que a nossa atuação tem, de fato, se dado segundo os melhores parâmetros internacionais, né? De todo modo, enfim, como eu disse no início, a ANPD é um trabalho em construção, né, work in progress. A gente ainda é um bebê recém-nascido, né, 9 meses aí de vida,
e eu tenho muita esperança de que ao longo do próximo ano a gente consiga dar esses passos que eu reputo serem muito importantes. Posso só fazer uma última pergunta, né? E a última mesmo, tá? Em relação ao papel da NPD, né? Fora a supervisão de mercado, regulação, vocês têm uma função muito importante de articulação, né? Com os demais órgãos, né? A gente sabe que o setor bancário, pelo menos, é altamente regulado. A gente tem cibersegurança, tem a lei de sigilo bancário, né? Como é que assim funciona a harmonização desses entendimentos, né? Inclusive a gente sabe que tem alguns estados que estão tentando regular o tema LGPD, o que pode trazer, eu acho que um pouco mais de complexidade nesse tipo de discussão, né? Porque fora observar requisitos adicionais, eles poderiam impor sanções, né? E assim, só para assim, eu acho que o papel da articulação está muito relacionado a ter uma maior segurança jurídica na forma de você tratar o dado, né? Eu concordo, André. Eu acho que é exatamente isso, né? E você mencionou aí as leis municipais, estaduais. Isso de fato gera uma grande preocupação, porque imagina se agora a gente tem que decidir a adequação para tirar o dado de um município e colocar no outro, né? E mais, se a gente pensa em proteção de dados pessoais como um direito fundamental, por que ele vai estar mais protegido no município A do que no município B, né? É algo que realmente não faz sentido. E esse é um tema que está sendo endereçado no Congresso Nacional pela PEC 17, a proposta de emenda constitucional, que ela tem dois aspectos muito importantes. Então, de um lado, ela busca reconhecer um direito fundamental à proteção de dados pessoais como um direito autônomo, né, como algo que vai além da privacidade, da vida privada, da intimidade, né? E, por outro lado, ela busca estabelecer a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Então, com isso já haveria, digamos assim, um efeito dissuasório dessas iniciativas municipais e estaduais, que eu acho que trazem muita complicação, assim, muito difícil. Esse é o cenário que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma complicação, né? Cada estado tem uma norma, então isso é algo que nós não entendemos que seja positivo, né? E a questão da articulação com outros órgãos que tenham competências reguladoras, isso eu também acho que é fundamental, né? Então, vocês estão no setor financeiro, obviamente, tem o Banco Central, tem CVM, tem SUSEP, enfim, tem, né, vários reguladores. A gente tem ainda telecom, saúde, educação, né? Tem muitas normas setoriais, e a gente tem aqui realmente um esforço que deve ser feito, que é, de um lado, um esforço hermenêutico, né? Então, interpretar essas leis especiais junto com essa norma transversal, que é a LGPD, entender de que maneira elas podem se harmonizar, e, de outro lado, um desafio de articulação de competências, porque muitas vezes um mesmo acontecimento, um mesmo fato, vai atrair a atenção de mais de um regulador, né? Então, um incidente de segurança no sistema financeiro nacional vai atrair a atenção do Banco Central, da NPD, de repente da Senacom, né? E justamente assegurar que essas atuações sejam coordenadas, né? Que elas partam dos mesmos conceitos, mesmos pressupostos, é imprescindível para que não reste uma grande confusão. E aí eu comento que o setor financeiro, de fato, teve já experiências desse tipo, por exemplo, no conflito de competência entre o CAD e o Banco Central. Talvez vocês se lembrem, foi um tema que gerou, anos de discussão. Tinha que notificar para o CAD, o Banco Central não notificou, multa e tal. É verdade. Né? E um outro rolo também que teve já no Sistema Financeiro Nacional sobre a aplicabilidade do CDC aos bancos, né, do Código de Defesa do Consumidor, que não, é o Banco Central, o CDC não aplica e tal, resolveu dizendo que aplica, né? Então, assim, esses fenômenos são coisas que a gente já tem visto na administração pública, né? No setor de telecom também tem exemplos, né, da atuação do Ministério, da Anatel. Então, são coisas que a gente tem que resolver, né? E eu acho que, assim, se a gente for inteligente, a gente vai aprender com os erros do passado e não repeti-los, né? E essa é a intenção e o desejo da NPD. Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, doutora Miriam, acho que a gente pode encerrar agradecendo bastante, acho que foi bem esclarecedor, muito importante. Também quero agradecer ao doutor André, que esteve aqui conosco essa manhã, teve uma contribuição também crucial, porque trouxe esse ponto de vista prático, né, para a gente, essas perguntas, enfim. E a todo mundo que está com a gente hoje nesse webinário, muito obrigado, até a próxima, então. E boa sorte nessa nova empreitada de vocês, né? Muito obrigada, Angélica. Agradeço muito o convite mais uma vez, também as excelentes perguntas do Dr. André. Fico à disposição. Espero que haja outras oportunidades de conversa e boa sorte também a vocês que estão aí na jornada de implementação da LGPD, porque não é fácil, né? É verdade.
Tá ótimo. Bom, queria agradecer também. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de falar com a doutora Miriam, né, que eu acho que deu uma explicação super esclarecedora aí, que vai contribuir muito para as pessoas entenderem melhor como funciona a LGPD. Tá ótimo. Obrigado, então, a todos e tenham um ótimo, excelente dia. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, obrigado, tchau.